Discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Coração do mundo. Coração do mundo, pulsa. Pulsa e empurra tua seiva de vida para todos os cantos dessa terra. Para as almas cansadas de guerra, para os corpos caídos no chão. Coração do mundo, pulsa. Celebra o áureo raiar de uma nova era. Celebra a fraternidade e a diversidade. Leva o sorriso a quem ainda tem medo de sorrir, e aos galhos secos o verde da afetividade. Coração do mundo, descobre tua missão bendita. Coração do mundo, pátria do Evangelho, Brasil. O espírito Humberto de Campos, respeitado jornalista e escritor brasileiro, homem da Academia Brasileira de Letras, é escolhido pela espiritualidade para trazer ao mundo uma obra de extrema importância. Pela mediunidade luminosa de Francisco Cândido Xavier, nasceu em 1938 o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A obra trata essencialmente da missão espiritual da pátria brasileira. O Brasil é escolhido por Jesus para reviver seu evangelho primitivo, sem as deturpações que o fizeram sair de seus objetivos principais ao longo dos séculos pretéritos. O país do Cruzeiro recebe o título de Coração do Mundo, pois passa a abrigar e a acolher muitos espíritos que, após inúmeras encarnações na Terra, ainda não haviam encontrado o caminho do bem, do acerto. Seres muito inteligentes, seres com vastas experiências na civilização europeia, sobretudo, mas que se haviam perdido por conta do mau uso da inteligência, do mau uso das suas potencialidades. Na nova terra, teriam a oportunidade de refazer seus destinos e encontrar sua redenção. O Coração do Mundo acolheu assim os que faliram, os que vêm de séculos de abuso de poder, abuso do dinheiro, abuso das energias sexuais. O Coração do Mundo passou a ser símbolo da diversidade, pois aqui aprendemos a conviver com o diferente de forma toda especial. O brasileiro é uma mistura de muitas raças, de muitas culturas, de muitas religiões, e todas elas têm sua importância. Com o passar dos anos, vimos edificando essa árvore do Evangelho, que ainda não está madura, exuberante, mas que carrega um potencial de beleza inimaginável. As estatísticas mostram a relação do brasileiro com o cristianismo, e como ele é forte e diferente de todo o restante do globo. Temos a chance de mostrar ao mundo o cristianismo da fraternidade, do amor ao próximo, da tolerância racial, da aceitação das diferenças. Esse é o tronco da árvore do Evangelho de Jesus, independente da religião que abracemos, independente dos rótulos que exibamos. Aí está o Brasil espiritual, o Brasil luminoso, que não precisa ser a primeira economia, o primeiro em consumo, o primeiro nas competições materiais da terra. Ser grande em amor já nos basta. Coração do Mundo pulsa. Celebra o áureo raiar de uma nova era. Celebra a fraternidade e a diversidade. Leva o sorriso a quem ainda tem medo de sorrir, e aos galhos secos, o verde da afetividade.
Olá, nós estamos no ar ao vivo com mais um programa Presença Espírita, nesse dia especial, véspera da independência do Brasil, essa pátria maravilhosa que nós tivemos a alegria de reencarnar e que estamos aqui hoje para tornar uma pátria melhor. Então, o programa Presença Espírita, a partir de hoje, fará uma série de especiais a respeito do nosso Brasil, da situação espiritual, moral, material, da pátria em que nós habitamos, da pátria que do mundo espiritual foi traçado a nossa história, a história pessoal de cada um. E hoje nós temos razões, acreditamos fielmente nisso através da informação dos espíritos superiores, que nós estamos aqui, cada um de nós, dos habitantes do Brasil, por uma razão, por uma causa, que é tornar essa pátria uma pátria melhor. E nos livros de história, nós tivemos tantas informações a respeito do descobrimento do Brasil, e Patrícia e Eulécia, e através desse livro maravilhoso de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os espíritos disseram que não foi o acaso, que não foram os ventos, por acaso, que levaram as caravelas à descoberta do Brasil, que havia um plano espiritual para que isso acontecesse, Eulécia? Na verdade, não existe acaso na lei de Deus. E tudo é programado, tudo que acontece aqui é programado. Então, quando as caravelas saíram de Portugal, que na época era o país pobre, era o menor país da Europa, não tinha credibilidade, e conseguiu formar toda aquela frota para aventurar-se no oceano. E aqueles ventos que eles falam, que os bons ventos o empurraram para as costas brasileiras, na verdade, na realidade, era uma programação do alto, que já estava prevista a espiritualidade em que Jesus coordenava toda essa programação, e já tinham visto que a terra a ser descoberta precisava ser uma terra nova, praticamente virgem, porque a Europa já estava saturada de tanta guerra, de tanta politicagem, de tanta malquerença, de tanto sofrimento e de tanto materialismo, na verdade. Estavam esquecidos, há muito tempo esqueceram-se de Deus. Então havia necessidade de um novo recomeço. E quando aportaram as costas brasileiras, que na época tomou outro nome, na verdade, quem foram os primeiros habitantes? Quem é que veio da Europa para povoar essa terra? Foram quem? Foram os exilados, os condenados, os piores elementos que se tinha lá, que estavam presos, aquela, digamos assim, a corja, como se fala popularmente, mais grosseiramente, mas eram esses espíritos que não souberam usar, na realidade, a sua potencialidade. Então, foi dada uma nova oportunidade. Eu quero contar um casinho assim, bem curioso, em que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que um desses exilados, ele estava tão desesperado de ficar aqui no Brasil, mas assim, não parava de chorar, de desespero, porque ele não queria ficar nessa terra considerada selvagem, porque deixou todos os seus afazeres, sua família lá, mas foi condenado a vir. O que ele fez? Quando os navios se afastaram, ele, num barco tosco, numa jangada, ele desesperadamente entrou nela e adentrou ao mar tentando alcançar as caravelas. Mas o que aconteceu? Uma embarcação frágil, uma das primeiras ondas que bateram, o barco dele se desintegrou. E o que aconteceu? Em vez de morrer afogado, que seria a lógica do momento, ele foi trazido de volta à praia e aí ele conseguiu se recuperar, se reequilibrar e acabou formando realmente uma outra família aqui na Terra. Essa história está no livro Brasil, Coração do Mundo, e nós vamos sortear esse livro e tem muitas outras excelentes histórias da história do Brasil na espiritualidade. E Patrícia, da mesma maneira que a Palestina foi escolhida para ser o berço
do governador espiritual do planeta, Jesus, que nasce na Galileia, o Brasil também foi o país escolhido para que se implantasse o Evangelho, já que o Cristo sabia de antemão desses espíritos difíceis, que somos nós mesmos, que encarnariam aqui ao longo de todo esse trajeto espiritual. E era necessário que tivesse entre nós um manual do amor, um manual que nos ensinasse a trilhar esse caminho, já que nós viríamos encarnar trazendo, Patrícia, tantas dificuldades. E apesar de todas essas dificuldades que nós temos, o nosso país é um país lindo, acolhedor, no melhor clima que poderia ter, com a geografia mais bela que existe, e desde os primórdios recebe todos aqueles que aqui chegam com muito carinho, hospitalidade, porque assim é o nosso povo, um povo que não é à toa, que é tão cristão, cheio de fé, de esperança. Com todas as dificuldades, nós vivemos num país abençoado e devemos cada vez mais agradecer a Deus por essa terra de Veracruz, de Santa Cruz, essa terra tão abençoada que Jesus nos proporcionou, e mais do que nunca entender o nosso papel aqui, o nosso papel de brasileiro. E o brasileiro, como dizem, ele tem muita força e ele não desiste nunca. Eu sou brasileira e tenho muito orgulho de estar nesse país. Eu acho que todos nós aqui hoje nos sentimos assim. E entendo que o programa foi muito feliz em escolher esse tema para essas próximas semanas, num momento em que o Brasil precisa tanto dessa esperança, desse impulsionamento para que nós sejamos cada vez mais patriotas e que a gente ame mesmo essa pátria, porque ela é muito abençoada, como nós veremos nos próximos blocos deste programa. É verdade, vamos dar o melhor de nós, porque nós não estamos aqui só para esperar que o país dê para nós. Nós, como habitantes e que usufruímos de tudo que a pátria nos dá, nós é que temos que dar o nosso quinhão para o nosso Brasil melhorar. E é melhorando cada um de nós, o nosso lado moral, o nosso lado cristão, a nossa espiritualidade, e isso reverbera na pátria e a pátria melhora junto conosco. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Mande a sua pergunta, nós já voltamos. Sabe quando você se reconhece em algo ou alguém? Ou quando você questiona seu próprio reflexo através do espelho? O voto funciona assim. Seja de forma positiva ou negativa. É o seu reflexo que está lá. É a representação daquilo que você é e daquilo que você pensa. Se informe, proteste, principalmente não se ausente de uma responsabilidade que te representa. Como você quer a sua imagem. Afinal, seu voto é seu espelho. Uma iniciativa ACPG. Há mais de 100 anos, atendendo com excelência a padaria e mercado Modelar Express oferece para você tudo com qualidade e bom preço. Seja na linha de alimentação, higiene ou utilidades domésticas, o melhor preço está aqui. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. No açougue você encontra as melhores carnes. Na confeitaria, tudo é feito com carinho. E na panificadora, os pães são os mais gostosos da cidade. Rua Teodoro Rosas, 561, bem no centro de Ponta Grossa. Padaria e mercado Modelar Express. Todo sábado e todo domingo ao meio-dia, você tem um encontro marcado com o Dini Carneiro. Todas as novidades do setor automotivo estão no programa Carro em Casa. Sábado e domingo ao meio-dia, aqui na TV que a nossa gente vê. Viu quanto cabe na caixinha? China Inbox é comida de verdade. E vem mais do que você imagina. China Inbox. Saboroso.
Precisando dar aquela repaginada no seu carro? GM Tintas. Especializada em tintas e complementos para repintura automotiva. Tudo para reparação, pintura, polimento e embelezamento do seu carro. Faça seu orçamento. GM Tintas. Avenida Ernesto Vilela, 1969, na Nova Rússia. Telefone 3028-5713. GM Tintas. Seu carro novo de novo é na GM Tintas. Amor à pátria. Tem se tornado comum utilizar a bandeira nacional em momentos de comoção, de torcida por jogos mundiais ou lutas partidárias. Faz-se então do símbolo da pátria um verdadeiro escudo, chegando-se inclusive a enrolá-la no próprio corpo à guisa de vestimenta. Agitam-se o verde e o amarelo em dias de euforia ou de profunda tristeza. Apesar de tais manifestações explosivas, o que se verifica no dia a dia é um grande desamor ao solo pátrio. Não é raro se ouvir afirmações pejorativas sobre o país e as palavras subdesenvolvido, terra de ignorantes e país de terceiro mundo surgem abundantes. Faz-se referências aos problemas do país, comparando-o com o velho mundo e sua cultura. Preciso é que não esqueçamos de que o Brasil é ainda um adolescente com pouco mais de 500 anos. O velho mundo conta com milênios de experiência. Natural que o adolescente, pela própria fase de autoafirmação, apresente turbulências e desacertos. O de que carecemos é assumir verdadeira postura patriótica, que não significa simplesmente encher a boca e falar: sou brasileiro, quando o país se encontre às vésperas de disputar campeonatos internacionais ou se destaca em algum outro campo. Importante que tomemos consciência de que o país melhor somente se construirá a partir das consciências individuais esclarecidas e operantes. Não podemos almejar que a corrupção desapareça do meio público se em nosso lar, no relacionamento interpessoal, agimos como corruptos. Quem pode, em sã consciência, afirmar que trabalha pelo bem da comunidade brasileira? Que temos feito para melhorar o padrão cultural do povo? Temos nos empenhado em alfabetizar um adulto? Temos nos oferecido para apadrinhar uma criança, permitindo-lhe o livre acesso à escola que a instrua? Temos nos oferecido como voluntários para aprimorar o padrão de urbanismo em nosso bairro? Colocamos o lixo bem acondicionado em sacos para evitar a exalação do mau cheiro, tanto quanto facilitado a tarefa dos nossos conterrâneos lixeiros? Temos respeitado as leis ou ainda somos discípulos da doutrina do jeitinho brasileiro? O país é sempre o retrato dos que o compõem. Feliz ou infeliz, nobre ou vil, é a soma dos indivíduos que nele se nutrem. Honrados com a chance de habitar um país tropical, coração do mundo e pátria do Evangelho, cabe-nos o dever inadiável de realizar o melhor, por mínima parcela de gratidão que seja. Quando assim procedermos, teremos aprendido a lição do amor à pátria, a terra em que renascemos ou que nos adotou. Nesse dia, sem medo, nos será permitido cantar com o compositor popular: meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil. Você sabia que pelo processo da reencarnação habitamos países diferentes em vidas diversas?
Isto nos dá a nota da fraternidade que deve reger as relações entre os povos. Também a da gratidão para cada rincão que nos recebe, proporcionando-nos a possibilidade de renascimento, que, em síntese, é sinônimo de progresso. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita, nesta semana especial, que é a Semana da Pátria, que nós brasileiros não temos muito o hábito de comemorar. É muito raro nós vermos, como em alguns outros países, que o Dia da Pátria é um dia realmente comemorado pelas famílias, onde as bandeiras são colocadas nas janelas, nas portas. Nós não temos essa cultura aqui no Brasil ainda. E é uma semana maravilhosa, porque nós lembramos das lições que recebemos na escola, nós lembramos daquilo que os nossos professores nos contavam, da história do Brasil. E essa semana, que começou no dia 1º, ela se encerra nessa sexta-feira com o Dia da Pátria, o dia 7 de setembro, em que o Brasil vive um feriado nacional. Mas muito mais do que um feriado nacional, é um momento de reflexão a respeito daquilo que nós podemos fazer pela nossa pátria. Quanto nós damos de nós mesmos pela nossa pátria, o que fazemos para melhorar o Brasil, quanto nós lutamos para transformar o Brasil na melhor casa para nós vivermos. E nesse tom, nós vamos pedir para a Eulécia apresentar esse livro espetacular que existe há muito tempo na bibliografia espírita e que é meio esquecido pelos espíritas, né, Eulécia? Na verdade, eu tenho um grande prazer, a honra de apresentar o livro que vai ser sorteado hoje, porque, na verdade, você falou em civismo, em patriotismo, e isso aqui é a sementinha que tem que ser jogada na escola. Essa semente de civismo, de patriotismo, nós temos que ser passada para as crianças assim pequena, porque se nós queremos colher um bom cidadão, nós temos que semear, jogar essa sementinha. Onde está o horário, o dia, onde que se canta o hino nacional nas escolas? Parece que caiu de moda, não se canta mais. Na nossa época, você cantava o hino nacional na abertura, você respeitava a bandeira, respeitava-se os símbolos, o hino, né? Os cadernos tinham o hino nacional, o hino da bandeira nas capas. Hoje, o que tem nas capas dos cadernos? Os desenhos famosos americanos que encarecem muito mais o material escolar. Então, essa semana que dedicamos ao Brasil, na verdade, mas principalmente nós queremos levar uma palavra de uma mensagem de bom ânimo e de esperança e mostrar que o Brasil tem jeito sim. E este livro aqui, ele conta pelo espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, a história do Brasil na espiritualidade. Então é muito importante vocês tomarem conhecimento deste livro, da existência, o que nós vamos em rápidas pinceladas no decorrer deste mês, vamos focar, mas que, na verdade, ele nos traz muita esperança, porque se lembrarmos que na época em que o Brasil foi descoberto, ela foi direcionado, alguém teve que fazer isso, e no transcorrer da história, todos os personagens da nossa história do Brasil, todos eles assumiram um compromisso no alto antes do reencarne. Alguns conseguiram desempenhar a sua tarefa, o seu compromisso, outros não, outros falharam, tiveram que voltar novamente à nova reencarnação para fazer. Nós vamos ler só um pequeno trecho aqui desse livro. Diz assim: peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro e que, nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça
e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Esta mensagem mandada por Emmanuel, sabe quantos anos tem essa mensagem? 80 anos. Então vejamos bem, essa época foi difícil, nós sabemos que depois passamos um momento de paz na nossa história e que agora também estamos passando uns momentos muito difíceis e complicados. Só não percamos a esperança e cada um de nós temos aquilo que merecemos. Nos fazemos merecer um mundo melhor, uma pátria mais abençoada, em que possamos realmente viver em paz, tranquilidade, sem muros nas nossas casas, sem preocupação, em que as crianças possam brincar nas ruas, em que nós possamos passear sem preocupação com o nosso celular, sem preocupação com a nossa bolsa. Silvia. Então, Eulécia e Patrícia, essa mensagem que vocês ouviram me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar com vocês isso, que vocês também coloquem o seu pensamento, que nós brasileiros, nós utilizamos muito a bandeira nacional nas nossas comemorações. Eu acho lindo isso, nós achamos lindo isso. Nos velórios se coloca muitas vezes a bandeira sob o caixão, nos campos de futebol, em campeonatos, aqueles campeonatos bonitos de times rivais, a bandeira nacional está lá hasteada. Quando nós passamos aqui no 13 Bib, quando entramos em Ponta Grossa. Isso. Enfim, nas comemorações, no desfile de 7 de setembro, nós utilizamos bastante a bandeira nacional, fazemos camiseta. Hoje a Eulécia está de verde e amarelo em comemoração, mas há um paradoxo nisso tudo, porque ao mesmo tempo em que nós valorizamos esse símbolo, nós muitas vezes denegrimos a imagem do Brasil, como disse o leitor da mensagem, né? Ah, esse paizinho é assim mesmo, aqui nada dá certo, esse povinho. Não é um desgostar da própria pátria? A verdade é que nós somos muito firmes na hora de falar do Brasil, nós cobramos muito de um país ainda tão jovem. Que tem os seus problemas. Exatamente, né? Que tem uma história, né, que é um país de dimensão continental, com seus problemas, suas histórias, mas como a gente falou, um país preparado para receber as pessoas e para passar amor, carinho. É um país sensível, nós temos um país sensível e nós vamos entender isso nos próximos blocos do porquê somos o coração. Porque somos sensíveis. E é interessante que a língua portuguesa é uma língua tão difícil de aprender e os estrangeiros que vêm morar no Brasil e amam tanto o Brasil, morando em países chamados de primeiro mundo, de países civilizados, e aprendem com uma facilidade a língua portuguesa que nós mesmos, brasileiros, nos admiramos disso, né? Então, isso faz parte desse contexto de amor e de atenção que nós damos a essas pessoas que chegam até aqui e que nunca mais vão embora. Nós vamos fazer um intervalo novamente e voltamos com mais um bloco do programa Presença Espírita. Pensou em materiais elétricos? Inove LED Center. Na Inove você encontra tudo em materiais elétricos para sua obra ou reforma, como fios, cabos, disjuntores, tomadas, conduítes, lustres e a mais completa linha de plafons de LED da região. São mais de 20 mil itens com qualidade e preços imbatíveis. Venha conhecer. Rua Coronel Dulcídio 837 no centro, telefone 3026-5757. Acesse também a nossa fanpage, facebook.com/Inove LED Center. Tudo em materiais elétricos. Inove. Na última edição da revista De Ponta a Ponta, você sabe o que é Aikido? O mix das artes marciais dos antigos samurais, que agora está de volta a Ponta Grossa. Descubra como funciona o sistema de portaria eletrônica, tecnologia que está sendo implantada em residenciais e condomínios. Pamela Batista Cordeiro, ela é entrevistada na coluna Pessoas deste mês. E ainda, todas as informações a respeito da Expo e Flor, evento realizado pelo Rotary Clube Ponta Grossa Lagados, que tem um objetivo nobre, destinar toda a renda das vendas para projetos sociais.
Garanta o seu exemplar ou acesse a versão digital em facebook.com/revista de ponta a ponta. 30 anos de puro conteúdo. Oitava Expoflor, de 31 de agosto a 9 de setembro no Parque Ambiental de Ponta Grossa. Serão flores, árvores frutíferas, plantas ornamentais, orquídeas e artesanatos. Oitava Expoflor. Apoio CCR Rodonorte. Realização Rotary Clube de Ponta Grossa, Alagados. Rotina corrida e sem tempo para dar aquele trato no seu carro? A Jatos Park faz isso para você. Lavagem interna e externa e enceramento. Para quem acha que tem riscos que não saem, a Jatos tem a solução. Serviço de polimento, espelhamento e vitrificação do seu veículo com profissionais especializados. Isso sem falar na higienização e hidratação dos bancos de couro. Ah, mas a Jatos também cuida da sua residência. Limpeza de tapetes, sofás e poltronas. Venha conhecer. Jatos Park. Rua Balduino Taques, número 220, na Vila Estrela. Telefone 3224-3980. Brasil Renovado. A respeito do país onde vivemos, tem-se ouvido as referências mais diversas. Há os que o consideram simplesmente um país de terceiro mundo e buscam com rapidez outras paragens. Emigram para a Europa ou América do Norte e afirmam ser felizes. Há os que apontam os erros gritantes, as injustiças sociais, a corrupção todos os dias, em todas as horas. Contudo, nada fazem para melhorar a situação e às vezes até se servem de todas essas condições para seu próprio existir. Há os que pregam a divisão do imenso gigante, os que desejam modificar os símbolos nacionais, os que propõem novos versos e melodia para o hino nacional. Com certeza, nosso país tem problemas. Mas o que necessita não é de queixas, reclames e críticas. Precisa e com urgência de que cada um de seus filhos principie a trabalhar para a construção do melhor. E o melhor começa na mente, na emissão dos pensamentos. Observa-se que quando o governo realiza um pronunciamento, estabelece novas leis, apresenta novos projetos, logo surgem os que clamam em coro que aquilo não vai dar certo. Mesmo antes de experimentar, de tentar, exatamente como a criança que olha para o prato de comida e afirma, não gosto, e não quer provar. A soma de pensamentos negativos, derrotistas, tem derrubado bons projetos, impedido ou adiado a sua concretização. Porque se o homem é o que pensa, a nação é a somatória dos pensamentos dos seus filhos. E os pensamentos positivos, idealistas, devem se corporificar na responsabilidade, no dever bem cumprido, nas obrigações atendidas, da mente para as mãos. Será que já paramos para pensar, um dia ao menos, o que é que determinou o nosso nascimento neste país? Ou a sua adoção posterior? Ninguém nasce no local errado. Portanto, as condições que a pátria do Cruzeiro nos oferece são as de que necessitamos para o nosso crescimento. Miséria, fome, desemprego, corrupção são desafios que devemos nos empenhar para vencer. Não foi de outra forma, vencendo desafios, que o homem saiu da idade da pedra para a moderna tecnologia. Grandes mudanças se operam com a iniciativa individual ou comunitária. Basta se observe a abnegação de uns poucos em prol dos meninos de rua, das crianças carentes, dos idosos desamparados. Eliminar o analfabetismo, ilustrar mentes, libertar as criaturas do comodismo, conscientizando-as do quanto valem, deve ser preocupação prioritária de cada um. O Brasil tem jeito, basta que nos empenhemos. Brasil,
O coração do mundo deve pulsar forte, acenando esperanças, porque o organismo terrestre não pode viver sem um coração saudável. Pensemos nisso. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, um programa especial comemorativo à Semana da Pátria, a independência do Brasil, que nós comemoramos nesse 7 de setembro, nessa sexta-feira, feriado nacional. E nós estávamos aqui comentando a beleza da nossa pátria e quanto nós usufruímos da sua própria terra, que fornece para nós todos os alimentos que nós precisamos para a nossa vida. Quanto que nós não usufruímos do aquífero Guarani, que é o maior de todos, para a nossa sustentação, para a nossa vida. O que o Brasil nos oferece em natureza, que muitas vezes nós não observamos e muitas vezes nós queremos morar na Suíça, na Europa, nos Estados Unidos. E quando nós pensamos na Suíça, por exemplo, quantas suíças cabem dentro do Brasil? E quanto que é mais fácil administrar um país como a Suíça, piquititico, do que o Brasil, que é um país continental. E a Suíça é o país que o nível de suicídio é o maior de todo o mundo. E a nossa pátria é uma pátria abençoada, porque aqui nós temos o suficiente para viver, mas como nós conversávamos com a Eulécia durante a semana sobre esse assunto, ela até sabe mais dessa história do que eu própria. Muitos já quiseram dividir o Brasil, dividir o Paraná, o Rio Grande do Sul, da pátria integral. Muitos já quiseram mudar o hino nacional. Alguns quiseram mudar os símbolos nacionais. Muitos querem tentar a vida lá fora, como se diz, lá fora. Enriquecer, ser feliz, deixar esse país para trás, né? E os espíritos deixam bem claro nessa mensagem, Eulécia e Patrícia, que o nosso papel é de transformar os nossos ideais de brasileiros, de espíritos que nasceram aqui, materializar esses ideais, para que nós transformemos o Brasil na terra que nós sonhamos. Eulécia e Patrícia, como é que a gente faz isso? Então, nós temos um pedacinho do hino da independência, que eu deixei bem grandão aqui para eu enxergar. Então, que fala assim: parabéns ao brasileiro, já com garbo varonil, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Então, Dom Pedro I, que foi quem compôs essa melodia, e a letra feita por Evaristo da Veiga, um poeta, ele que já quis priorizar essa nação tão bela, tão formosa, cheia de tantos valores, de tantos recursos naturais, como nós sabemos. Como vocês falaram muitas vezes, nós não nos apercebemos disso, do quanto essa pátria é valiosa. Problemas, é claro que temos. Como você mesma ponderou em relação ao tamanho do Brasil, como não ter problemas num país de dimensão tão grande? Mas nós aprendemos assistindo às palestras, ouvindo os comentários de diversos palestrantes que falam sobre esse livro que nós estamos sorteando hoje, que falam sobre o nosso país, como, por exemplo, Haroldo Dutra Dias, Rossandro Kingsley, e uma em especial do Rossandro, né, onde ele fala que cada país tem uma missão. Então, o Brasil não é melhor do que ninguém e nenhum país é melhor do que o Brasil, mas a nossa missão é uma missão muito valorosa, porque nós temos a missão do coração, a missão de espiritizar, a missão de sermos sensíveis aos problemas e às dificuldades alheias. Então, que nós hoje temos essa missão pequena, mas dentro da nossa cidade, do nosso âmbito tão restrito, mas de levar essa boa nova, que é essa nossa
missão, esse nosso objetivo de levar amor às pessoas, como é o que o Brasil deve fazer. Então, que nós compreendamos essa missão, é tão profícua e muitas vezes a gente não entende, Eulécia, a missão desse nosso Brasil, quando a gente vê como o nosso país está com dificuldades morais, como a Eulécia acabou de ler para a gente, né? E Haroldo Dutra Dias comenta que para o Brasil foram trazidos espíritos de muita dificuldade moral. Os que participaram, por exemplo, das cruzadas, das revoluções, corruptos, com grandes dívidas perante as leis divinas, assassinos da pior espécie, foram trazidos para cá justamente por causa dessa psicosfera, desse clima que o nosso Brasil tem. Não é o clima no sentido do calor ou do frio, é o clima amoroso. Esse clima espiritual, né? De fraternidade, exatamente a psicosfera que envolve esse país e que proporciona e oportuniza tanto esse aprendizado. Então, Haroldo Dutra Dias ainda comenta que o Brasil já curou muitos corações, que já fez com que vários corações pudessem evoluir, e a nossa história diz isso, né, através de espíritos como Manuel da Nóbrega, por exemplo, Padre Anchieta e etc. Então esse livro, como você disse, a Eulécia tem mais cabedal para nos contar e nos falar sobre a história do Brasil, mas realmente é um momento que a gente precisa falar nisso e valorizar o que a gente tem. E Eulécia, a mensagem diz que o Brasil é o retrato dos seus próprios habitantes. Então, isso nos diz muito sobre nós, que nós também temos, então, dificuldades a vencer, né, para transformar o Brasil num país melhor de se viver. Na verdade, todos nós temos nossas dificuldades a serem vencidas, né? E se nós estamos aqui no Brasil, que nós escolhemos, nós necessitamos disso, que nós somos espíritos devedores, muito devedores e comprometidos. Então, se nós queremos um Brasil melhor, não é criticando que nós vamos melhorá-lo, nós nos melhorando, nós procurando ver o que eu posso fazer, o que eu faço, o que eu tenho que fazer para melhorar esse Brasil, o que eu, como cidadão, devo fazer. Pensar, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Pensando dessa maneira, que o meu voto não serve, que o meu voto não vai resolver situação nenhuma, é que nós estamos na situação que nós estamos. Nós temos que ver que nós somos cidadãos conscientes e temos que usar o nosso raciocínio, o nosso bom senso, a nossa inteligência, para que possamos ser realmente, ser esse Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho, e que tenhamos que pedir, vamos orar bastante para que as pessoas, os cidadãos, sejam inspirados pelos bons espíritos, para que realmente possamos eleger aqueles que têm que ser os nossos eleitos, e não aqueles que as trevas querem que ele seja. Não vão perturbar o Brasil, não vão desmantelar o Brasil, porque se conseguiram, numa época em que Minas queria ser um país, São Paulo outro, aqui no sul outro, queria ser todo dividido, o norte do Brasil, o nordeste, ia ser todo dividido, e conseguiram toda essa hegemonia, com todas as dificuldades da época. Por que não hoje, que nós temos muito mais conhecimento, nós somos mais fortes espiritualmente, todos nós, porque já passamos diversas encarnações, então vamos fazer a nossa parte, né, Silvia e Patrícia? Vamos ser nós cidadãos, vamos ver o que eu posso fazer. Das pequenas coisas que a gente faz à nossa volta é que nós vamos melhorando o planeta, não os grandes atos. E nós encerramos este bloco já deixando uma pergunta para a Patrícia e a Eulécia, se vai haver um momento no Brasil que nós possamos derrubar os nossos muros, os muros das nossas casas, as grades que separam as nossas casas das ruas, e possamos viver com mais tranquilidade, confiando mais no irmão que vive ao nosso lado e que anda pela rua conosco. Agora nós vamos para o último intervalo e já voltamos. A
Empório da Pizza foi criada em 2002, dentro de casa mesmo. As pizzas são totalmente artesanais, desde o preparo dos ingredientes até o momento de levá-las ao forno. Assadas diretamente na pedra, foram ganhando cada vez mais sabores. Hoje contamos com equipamentos mais modernos para facilitar a rotina, mas não deixamos nunca que a atenção e o cuidado de uma pizza artesanal faltasse em nenhum dos mais de 100 sabores que oferecemos. Empório da Pizza tem a garantia de ótimos padrões e bom atendimento. Afinal, nossa missão é proporcionar momentos inesquecíveis através das nossas pizzas. Disque Pizza Empório da Pizza, 3027-5757. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. 8ª Expo Flor, de 31 de agosto a 9 de setembro no Parque Ambiental de Ponta Grossa. Serão flores, árvores frutíferas, plantas ornamentais, orquídeas e artesanatos. 8ª Expo Flor. Apoio CCR Rodonorte. Realização Rotary Clube de Ponta Grossa, Alagados. A evolução tecnológica está presente em todos os serviços oferecidos pela Inviolável em seus mais de 34 anos de mercado. Fortalecendo seu atendimento com profissionais altamente capacitados, a Inviolável soma a sua expertise, inovação, comprometimento e qualidade, entregando muito mais para a proteção dos seus mais de 74 mil clientes em todo o Brasil. Inviolável, com tecnologia pensamos à frente. Com potencial humano, fazemos o melhor para a sua tranquilidade. Inviolável, mais tecnologia para a sua proteção. Brasil de todos nós. Há de chegar um tempo em que o Brasil de todos nós será um país de paz. Um país onde não haja miséria de recursos amoedados, nem a ignorância das letras. Onde todos trabalhem e haja trabalho para todos. Os que não necessitem dos valores salariais, trabalhem pelo bem geral, em voluntariado de amor. Há de chegar um tempo em que derrubaremos os muros dos quintais, não mais cultivando o medo, e abraçaremos o vizinho como um irmão. Um tempo onde as crianças voltem a correr pelos parques nos dias de sol. Crianças que possam ir e vir das escolas, sozinhas ou em grupos, enchendo as ruas de risos, corridas, alegria. Ah, Brasil, como te desejo grande, maior do que teu território. Um Brasil sem fronteiras internas, onde os filhos do norte e os do sul falem a mesma linguagem, a do bem. Onde os sotaques, os regionalismos sejam preservados, como essa diversidade sadia, característica do grande mundo de Deus. Mas onde o idioma único seja o da fraternidade. Irmãos do leste e do oeste trabalhando pela mesma grandeza da nação. Haverá de chegar um tempo, que pode ser já, se você e eu começarmos hoje a estender a mão ao vizinho e o saudar com um bom dia, amigo. Um tempo em que os estádios ficarão lotados com pessoas cujo objetivo é assistir um bom jogo de futebol. Um jogo onde o importante não será quem leve a taça, mas aquele que demonstre a mais apurada técnica, a melhor habilidade e a mais fina ética. Um tempo em que as salas de teatro se abram para todos, crianças, jovens, adultos, idosos, para assistir o drama e a tragédia em elaboradas peças. Assistir o cômico rindo com prazer. Também para ouvir a música dos imortais, o cancioneiro popular, as baladas do coração. Haverá de chegar um tempo em que música também se ouvirá nas praças, nos parques, nas estações de trem, nos terminais de ônibus. Então, em vez de ansiedade e preocupação, a alma se extasiará com a harmonia das notas, em escalas crescentes e decrescentes, com as melodias compostas com a mais delicada sensibilidade. Quisera que esse dia chegasse logo,
para não mais ver lágrimas de mães pranteando filhos prisioneiros, mas sim deixando escorrer o pranto da emoção pelas conquistas dos seus rebentos. Quisera que esse dia chegasse logo para ver mais sorrisos e menos dores, mais justiça e menos demagogia. Quisera que esse dia chegasse logo para, no Dia da Pátria, contemplar com emoção o pavilhão nacional tremular ao vento, mostrando suas cores, com especial destaque para o branco da paz. E então, cantar o hino pátrio com todo vigor. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. E nós começamos o último bloco com essa imagem maravilhosa do Cristo olhando pelo Brasil. E nós comentávamos aqui que ele olha para as coisas boas e para as coisas ruins também, porque Jesus, ele é o governador espiritual do planeta Terra e o Brasil faz parte desse planeta. Então Jesus está sempre de olho em tudo. E às vezes essa aparente balbúrdia, esse aparente caos, nos parece que as coisas estão fora de controle. Mas nós jamais devemos nos esquecer que Deus contém as rédeas universais e do nosso pequeno planeta também. E tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito, tudo tem uma explicação, que momentaneamente, às vezes, nós não conseguimos compreender, né? Muitas vezes nós não compreendemos a pobreza do Brasil, muitas vezes a gente não consegue compreender os problemas sociais, que tudo isso faz parte de um crescimento, a dor como um fenômeno de educação, que vai nos burilando, vai nos melhorando a cada dia mais, para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente aprenda, como o aluno na classe que passa pelas lições da matemática, da física, da química, e depois tem que passar pelas provas para mostrar para o professor que aprendeu, para galgar o próximo ano. E eu perguntava para a Eulécia e para a Patrícia se vai haver um momento no Brasil, em especial, em que nós não precisaremos mais ter muros nas nossas casas, que a gente não vai precisar se preocupar tanto com a segurança de que um irmão nosso, um filho de Deus, vai nos assaltar, vai nos matar, vai causar um mal para o nosso filho. Haverá esse momento? Nós temos que ter essa esperança? Com certeza, né? Porque a missão do Brasil, ela não é material, ela é uma missão espiritual. Então, com certeza, nós, como somos todos seres fadados à melhoria, como num conto de fadas mesmo, né? Fadados à perfeição, haverá sim esse dia em que nós poderemos romper esses muros. O mundo já fez isso algumas vezes e o Brasil com certeza fará. Mas nós precisamos ter a consciência, e isso quem nos passa é a doutrina espírita, de que a terra que precisamos regenerar é a do nosso coração. A nossa terra, o Brasil, é a terra fértil que tudo dá. É como se diz, aqui tudo que se planta, qualquer semente, brota. E nós precisamos resgatar essa terra do nosso coração. Então, os brasileiros precisam disso, se conscientizar dessa missão espiritual que nós temos, não pensar na missão material. Eulécia. Pois a mensagem realmente é muito esclarecedora. Eu quero esclarecer aqui também que essas mensagens que nós estamos apresentando, vamos apresentar no decorrer de todo esse mês, ela consta do CD Momento Espírita, lançamento, Momento Espírita número 33,
que já se encontra à venda nas nossas livrarias. Então, a federação teve assim, a equipe lá foi muito feliz em lançar esse CD, justamente neste momento em que, como nós já estamos comentando aqui, neste momento de tantas dificuldades e que parece que está tudo perdido. Então, na verdade, com esse projeto, foi lançar para mostrar para as pessoas, para dar um ânimo, uma esperança e para elas compreenderem realmente tudo aquilo que nós estamos falando aqui, vamos falar no decorrer do mês, que o Brasil tem uma programação de ser o celeiro do mundo. E é uma programação não é de homens, é uma programação espiritual. E que ela tem a programação de ser o coração do mundo, é a parte do Evangelho, porque se vemos em outros países, eles são materialistas. Mesmo o berço do Espiritismo, que foi na França, não se fala, não se sabe o que é Espiritismo. No túmulo dele, ali diz que ele foi um líder espiritualista. E as pessoas vão lá, encostam a mão no busto dele, fazem a oração como se fosse um santo, obrigada, fosse um santo, assim, não é aquele Allan Kardec, o codificador da doutrina. Então, nós vemos que ele foi lançado lá porque era o país mais culto do planeta na época, mas que ele não iria ficar lá, porque lá está faltando esse sentimento do brasileiro. E o brasileiro tem esse sentimento porque é a mistura de raças. Essa mistura de raças, de DNAs, de pensamentos, que está tudo se diluindo, acaba se diluindo. Por que os judeus e os árabes aqui no Brasil não são guerreiros? Eles não são inimigos. Muito pelo contrário, eles são muito amigos. Isso aqui encontra-se lá, mas aqui não. Aqui todos nós somos irmãos e recebemos todos como irmãos aqueles. Nós todos somos descendentes e viemos da Europa, todos nós somos espíritos que já viemos de lá. Eu sou neta de imigrantes que fugiram da guerra e muitos de vocês também são assim e que procuraram a terra abençoada, que é essa terra do Brasil, que nos acolhe. Mas vamos repetir, vamos fazer a nossa parte, vamos ensinar as crianças, vamos jogar a sementinha do civismo, do patriotismo nas nossas crianças. Se não se ensina na escola, com certeza não, parece-me que foi assinado um decreto, faz muito pouco tempo agora, em que se instituiu o hino nacional para ser cantado nas escolas do município uma vez por semana. Então, já estamos melhorando. Uma vez por semana vai ser cantado o hino nacional nas escolas. E esperamos que isso aqui não seja só nos colocarmos a bandeira no dia de jogos, no dia de greves, no dia disso, no dia daquilo. Vamos colocar nossa bandeira nas nossas casas, principalmente no nosso coração. Vamos colocar essa bandeira brasileira, esses símbolos do Brasil, no nosso coração, nas nossas casas, no nosso carro. Vamos ter orgulho dessa pátria. A gente sempre tem muitos brasileiros têm o complexo do país de terceiro mundo, né? Que nós somos definidos pelos mais evoluídos intelectualmente, mas o Espírito Emmanuel, no livro chamado Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, editado pelo próprio Emmanuel, o Espírito diz que um país evoluído não é aquele país intelectualmente elevado, que domina as mais altas tecnologias, que não tem problemas financeiros, mas o país mais evoluído e mais civilizado, aliás, é o termo que ele usa, civilizado e não evoluído, é o país cujos cidadãos colocam em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais os cidadãos colocam em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mais o país é civilizado. Veja, Patrícia e Eulécia, o ponto de vista desse espírito em relação àquilo que nós conhecemos como civilizados, que é muito diferente do que
a tônica comum entende como civilizado, né? E que nós possamos entender essa questão da civilização com respeito aos outros países, nunca nos colocando acima e nunca nos colocando abaixo. Exatamente. Porque é aquilo que foi falado, cada país tem a sua missão e nós precisamos também, aqui dentro do nosso país, começar com a união, porque nós sabemos que sem isso, sem falarmos as mesmas coisas, sem entendermos... A mesma linguagem, exatamente, né? Espiritual. E qual que é a linguagem? A linguagem do amor, já que a nossa missão não é material, só pode ser através do amor. Mas conseguiremos, né, Silvia e Alex? Aliás, esse nosso programa é para trazer isso, essa esperança, né, de que nós estamos num país que nos recebeu espiritualmente de braços abertos, nos oferece tudo aquilo que nós precisamos como espírito para evoluirmos, e nós temos que carregar dentro do nosso coração muita gratidão por essa pátria que nos recebeu. Vamos lá para o sorteio, e quem ganhar o livro vai pegá-lo apenas na segunda-feira na Livraria Espírita Educadora, na Rua Santos Dumont. Ah, que felicidade! Aranja do Alica, você que ganhou o livro. Então vai recebê-lo, vai buscá-lo segunda-feira na Livraria A Educadora, na Rua Santos Dumont. Nós vamos nos despedindo, desejando a todos um excelente feriado, um dia da pátria familiar, com amigos, em que nós possamos realmente sentir no nosso coração essa brasilidade. E na semana que vem estaremos ao vivo novamente com mais um programa tratando do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Até mais!